Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui, né? E o nosso desejo é levar até você a santa e bendita palavra de Deus. E antes, eu quero, né, como sempre, orar e apresentar ao Senhor este momento, né? Também está com a gente aqui o Alex, né, que está sempre dando a força aqui para nós levar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dele também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui, Senhor. E a nossa alegria, o nosso desejo é que seja manifesto a tua palavra a todas as pessoas que puderem nos ouvir, Senhor. Quero apresentar este momento na direção do teu Espírito Santo, que as palavras sejam manifestas àqueles que puderem nos ouvir. Eu já quero, Senhor, apresentar todas as pessoas nas tuas mãos, Senhor. Que nada venha impedir que eles venham ouvir e entender aquilo que o Senhor quer que nós seja na tua presença. Quero apresentar este momento, entregando tudo nas tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler uma palavra aqui para todos os ouvintes, né? Está aqui em Atos, no capítulo de número 1. Nós vamos começar aqui no versículo de número 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então está aí a palavra, né? Uma mensagem gloriosa para nós, né? Logo no início, nós vemos aqui que ele diz que, na verdade, João batizou com água, mas que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Isso é muito importante na vida do cristão, né? Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida é porque realmente ele foi convencido, né, do pecado. Ele foi convencido e a sua vida foi transformada. E agora o Espírito Santo passou a fazer morada na vida deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça. E disse assim, então: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então Jesus, ele dá a resposta dizendo: não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, através desta palavra, a gente vê que não seria restaurado naqueles dias, mas disse: olha, o Pai já estabeleceu um tempo determinado para essas coisas.
mas ele garantiu que aqueles que acreditassem nele, crescem nele, receberiam a virtude do Espírito Santo. E assim, esta pessoa, este homem, esta mulher, passaria a ser testemunha dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, enfim, até os confins da terra. Então é isso que a gente está fazendo aqui nesta noite, levando até você esta palavra, testificando que Jesus é o Senhor, testificando que Ele é o nosso Salvador, testificando que é Ele que batiza-nos com o Teu Espírito Santo. É Ele que nos reveste de poder. Tanto é que ele disse, olha, depois aqui para frente disse, então eles voltaram, né, porque ele pediu para que eles não fossem embora, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse ali a promessa. E Jesus, quando ele faz uma promessa, pode ter certeza que passa o céu e a terra, mas as tuas promessas, ela vai cumprir na nossa vida. Então, nesta hora, neste momento, diante dessas palavras, nós louvamos a Deus, glorificamos o seu nome, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Ele prometeu que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo. E se nós for mais um pouquinho para frente no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que aqueles irmãos aguardaram ali em Jerusalém a promessa do Senhor, que eles iam receber a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia diz no capítulo 2 que o Espírito Santo veio sobre eles. E a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre eles, então eles se sentiram fortalecidos, revestidos do poder do Espírito Santo, estavam prontos para testemunhar e testificar que Jesus Cristo era e é o Senhor de nossas vidas. Então a palavra para nós é esta, para que a gente possa, continuar falando, continuar evangelizando, levando a palavra do Senhor, para que as pessoas venham entender, através da sua palavra, que Ele é o Senhor. E disse, olha, ser-me-eis as minhas testemunhas. E nós, como testemunha do Senhor, temos o prazer de ir até você com essas palavras, dizendo para que a gente estejam prontos, preparados. Porque nós vemos aqui que quando Ele dá as suas últimas palavras, enquanto ele dizia essas coisas, eles olhando para ele, está aqui no versículo 9, ele foi elevado. Ele por si mesmo foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando os olhos dos seus discípulos, daqueles que estavam ali. E enquanto eles olhavam, dizendo, olha, foi embora o nosso Senhor, porque ele já tinha falado, que ele tinha que retornar, já estava completada a obra, com a sua morte na cruz. Então diz a mensagem que ele tinha que retornar. Ele disse, olha, se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isso está no capítulo 14 do Evangelho de São João. E nós vemos aqui, em 1 de Atos, dando para nós essa mensagem, que enquanto eles estavam olhando, quem sabe pensando, agora foi embora o nosso Senhor, aquele que tanto nos ensinou, aquele que tanto nos aconselhou, aquele que fez cura em nosso meio, aquele que multiplicou os pães, aquele que libertou os cativos das mãos do adversário do inimigo, agora ele foi embora. E o que nós vamos fazer? Então diz a palavra que naquele momento, no versículo de número 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Olhando para essa passagem, poderia ser 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Olhando para essa mensagem aqui, ele dá uma promessa, através daqueles 2 varões, que foi enviado, e diz a mensagem que ele voltará. A mensagem nos revela que a tua promessa da sua volta está firme. Ele voltará e nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz, na parábola, que nós temos que ser como aquele servo que quando o teu Senhor foi viajar, ele estava esperando. E não podia faltar
no momento em que ele chegasse, porque eles tinham que abrir para ele entrar. Assim, nós devemos também estar preparados para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma promessa que virá e nos levará suas testemunhas, aqueles que testificam, aqueles que honram o teu nome, aqueles que glorificam, que exaltam o teu nome, aqueles que têm prazer nas suas leis e medita de dia e de noite, aqueles que têm na sua vida a confiança e a certeza que o Senhor mudou a sua vida e transformou e renovou para levar a sua santa e bendita palavra. Então, esta é a mensagem para todos nós, para que nós estejamos vigilantes, prontos, preparados, porque na verdade Ele nos capacitou com o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, e diz a mensagem que a igreja ela foi fortalecida e foi fortificada e foi preparada para conduzir e falar das suas grandezas, da sua glória e testificar que Ele nos deu uma promessa, inclusive aqui. Mandou aqueles 2 varões, vai lá e diz a eles, para que eles não se preocupem, porque eu voltarei e venho buscá-los. Então, esta é a mensagem, que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. E que você também que está nos ouvindo, seja uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está desviado, precisa voltar para Jesus. Precisa voltar para o Senhor. Você que está sem força, não sabe o que fazer, Ele enviou o teu Espírito Santo para nos capacitar. Ora, clama. Ele diz que se nós clamar, Ele dá a nós o teu Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiará e nos mostrará tudo aquilo que nós precisamos fazer, para que nós venha agradar o nosso Senhor, agradar o nosso Mestre, porque Ele já nos agradou, vindo, trazendo os conselhos do céu, dando a sua vida, tudo consumado, para que nós, pecadores, pudesse ser perdoados na sua presença. Então, essa é a mensagem para todos vocês, ouvintes da palavra do Senhor, que nesta noite está sendo lida, que neste momento está sendo falada. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja uma testemunha do Senhor. Aonde quer que você estiver, você que está aqui mais perto, outros que estão longe, e talvez até em outros países, mas que aí você testifica para o mundo, para aqueles que estão ao seu lado, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, e a tua promessa está firme. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui, eles perguntaram a respeito, seria restaurar naqueles dias. O reino de Israel disse, olha, não vai ser agora, tanto é que ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Agora quero dizer a todos vocês que nos ouvem, que perto está, para que essas coisas venham a acontecer. E bem-aventurado aqueles que estão prontos, estão preparados, mesmo no mundo tenebroso, no mundo ímpio, no mundo incrédulo, que muitos zombam da palavra do Senhor, muitos blasfemam do nome do Senhor, mas a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 14, que um dia, individualmente, cada um, teremos que dar conta de nós mesmos ao Senhor. A Bíblia diz também que todos terão que comparecer e de joelhos confessar que Ele é o Senhor. Então vale a pena nós aqui com vida, ser testemunha e confessar que Ele é o Senhor, servi-lo com todo o nosso coração, porque Ele é aquele que deu a vida por nós pecadores. Ele que deu a sua vida para nos resgatar. Ele que nos remiu do poder das trevas, do poder do mal, do poder do pecado, e nos colocou diante da sua presença para gozar das alegrias, para ter dele a paz, para ter o refrigério na nossa alma, para sentir que realmente o Espírito Santo, Ele é aquele que consola as nossas vidas. Na hora da nossa tristeza, na hora da nossa dor, na hora da nossa angústia, Ele está sempre presente. E o próprio Jesus, depois da sua ressurreição, Ele deu a sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até as consumações dos séculos. Então que Deus possa abençoar a todos, em Cristo Jesus nosso Senhor, esta mensagem, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, para encerrar,
eu vou fazer mais uma oração, né? E que você possa receber o milagre que vem do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez o Senhor nos deu esta oportunidade, Senhor. E com todo prazer e alegria estamos aqui, levando a Tua mensagem. Quantos, Senhor, neste momento estão precisando, estão necessitados, Senhor. E nós, cumprindo a Tua palavra, sendo testemunha do Senhor, sim, Senhor, levamos a Tua palavra. Agora, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, o Senhor sabe da necessidade de cada um, quanto eles precisam, qual é o seu problema, a sua dificuldade. Pessoas que estão longe dos teus caminhos, que podem estar nos ouvindo nesta hora, que eles possam compreender, Senhor. Derrama sobre eles o teu Santo Espírito, para que eles possam entender o valor da tua palavra, a precisão que a tua palavra tem sobre a face da terra. Ela não voltará vazia para ti. Que eu possa, através desta mensagem, eles render aos teus pés, Senhor, e saber que só o Senhor é Deus, e que um dia teremos que estar diante da tua presença. Entrego tudo nas tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos sobre todos, Pai, e que a tua graça esteja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.